E se eu te dissesse que existe um animal capaz de sentir quando a morte está próxima, que pode distinguir entre a vida e a morte melhor que qualquer médico? Em uma pequena cidade do interior, um touro fez algo que desafia toda a lógica científica. Ele literalmente trouxe seu dono de volta dos mortos. Esta não é uma lenda. Não é folclore, é uma história real que aconteceu há poucos anos e que vai mudar para sempre a forma como você vê a conexão entre homens e animais. Nosso protagonista se chama Eusébio. Aos 60 anos, ele possuía um dos rebanhos mais respeitados da região, aproximadamente 150 cabeças de gado, em uma propriedade de 200 hectares. Para ter uma ideia, isso equivale a cerca de 285 campos de futebol do Maracanã juntos. Diferente da maioria dos pecuaristas, que hoje investem em média R$ 2.500 por hectare em tecnologia, desde chips de identificação até aplicativos de monitoramento, Eusébio dependia apenas de algo muito mais primitivo e poderoso, a intuição. Enquanto outros fazendeiros perdiam em média 8% do rebanho por ano devido a doenças, Eusébio mantinha suas perdas abaixo de 3%. Como? Ele simplesmente lia seus animais como você lê um livro. Tudo mudou em 2010, durante uma feira de gado em Ribeirão Preto. Eusébio encontrou algo que ninguém queria: um bezerro desenganado, pesando apenas 45 quilos, quando deveria pesar pelo menos 80 quilos para sua idade. Para vocês entenderem, era como encontrar uma criança de 10 anos pesando o mesmo que uma de 5. O animal estava, literalmente, à beira da morte. O dono queria R$ 200 por ele, menos que o preço de uma churrascaria para 4 pessoas em São Paulo. Não era para criar, era para o abate imediato. Mas Eusébio viu algo que ninguém mais via. Não sabemos o que. Talvez fosse a experiência de 40 anos lidando com gado. Talvez fosse intuição. Ou talvez fosse algo mais profundo. O que aconteceu nos meses seguintes desafia qualquer manual de veterinária. Eusébio gastou mais de R$ 3.000, o equivalente a quase 2 salários mínimos da época, em medicamentos caseiros, ração especial e cuidados intensivos. Na primeira e segunda semana, o bezerro quase morreu 3 vezes. No primeiro mês, surgiram os primeiros sinais de melhora. No terceiro mês, ele conseguiu ficar em pé. Após 6 meses, o peso normal foi recuperado. E, finalmente, no primeiro ano, ele se tornou o maior touro da propriedade. Em apenas 1 ano, o bezerro desenganado se transformou em um touro de 800 quilos. Isso é maior que um Volkswagen Gol. Eusébio o batizou de Príncipe. Para ter uma dimensão, um touro Nelore médio pesa entre 600 e 700 quilos. Príncipe chegou aos 800 quilos, o equivalente a 5 pessoas adultas juntas. Mas o tamanho não era o mais impressionante. Era o comportamento. Príncipe seguia Eusébio como um cão. Se afastava apenas 50 metros dele, a distância entre 2 postes de luz. Se Eusébio adoecia, Príncipe parava de comer. Se tinha visita estranha, Príncipe ficava inquieto. 12 de março de 2022. Uma manhã que começou como qualquer outra, mas que terminaria desafiando tudo o que sabemos sobre a vida e a morte. Às 6h30 da manhã, Eusébio saiu para sua ronda matinal. Às 8h15, sua sobrinha o encontrou caído próximo ao curral. Sem pulso, sem respiração, corpo frio. Tempo estimado: 1h45, sem sinais vitais. Temperatura corporal: 32 graus Celsius, sendo que o normal é 36,5. Diagnóstico inicial: parada cardíaca. Segundo protocolos médicos brasileiros, após 30 minutos sem oxigenação cerebral, os danos são irreversíveis. Eusébio estava morto há quase 2 horas. A família preparou tudo seguindo os costumes locais. Caixão de madeira de R$ 800, roupas novas de R$ 150 e velório marcado para as 15 horas. Exatamente 6h45 após encontrarem o corpo. O cortejo fúnebre tinha percorrido apenas 200 metros.
menos que 2 quarteirões, quando algo impossível aconteceu. Príncipe quebrou o curral de ferro, uma estrutura que suporta até 2 toneladas de peso, e correu 800 metros em linha reta. Para um touro de 800 quilos, isso é como um velocista correndo os 100 metros em 10 segundos. Quando chegou ao cortejo, fez algo que nenhum animal deveria saber fazer. Focou exatamente na tampa do caixão. Não atacou pessoas, não se dispersou. Pisoteou com precisão cirúrgica apenas a parte que cobria a cabeça de Eusébio. Em 47 segundos, cronometrados por uma testemunha que filmou com o celular, Príncipe destruiu uma tampa de madeira de 3 centímetros de espessura, o equivalente a quebrar 6 tábuas de pinos sobrepostas. E então, o impossível aconteceu. Quando a tampa se partiu, Eusébio abriu os olhos. Primeiro movimento após 7 horas e 12 minutos de morte clínica. Catalepsia afeta 1 em cada 100 mil pessoas. A taxa de sobrevivência após 7 horas, teoricamente, é 0%. Casos documentados similares? Só 12 no mundo inteiro. O Dr. Roberto Mendoza, médico da Universidade de São Paulo e especialista em casos raros, explicou: a catalepsia pode simular a morte por até 72 horas. Mas o diagnóstico é extremamente difícil. Nem sempre conseguimos detectar sinais vitais mínimos. O mais impressionante não é o Eusébio ter sobrevivido. É o touro ter, de alguma forma, sabido que ele estava vivo, quando 12 pessoas, incluindo uma enfermeira, tinham certeza de que ele estava morto. Mas olha, antes de entendermos como o príncipe soube, a gente precisa mergulhar mais fundo na relação que eles construíram ao longo de 12 anos. Uma relação que, sinceramente, desafiava todas as normas da pecuária moderna. Durante esses 12 anos, vizinhos relataram fenômenos que beiravam o inexplicável. Maria Santos, vizinha há 30 anos, conta: quando Eusébio viajava para a cidade, coisa rara, apenas 3 vezes por ano, Príncipe ficava parado no mesmo lugar até ele voltar. Não importava se fosse chuva ou sol de 40 graus. José Carlos, veterinário da região, documentou outros casos estranhos. Ele conta: em 2019, Eusébio quebrou a perna. Príncipe não se afastou da varanda da casa por 6 semanas. Recusou-se a ir ao pasto. Perdeu 80 quilos, quase 10% do peso corporal. Era como se estivesse fazendo uma vigília. Distância máxima de Príncipe de Eusébio, 47 metros, medidos por GPS. Tempo médio de resposta a chamados 12 segundos. Taxa de obediência, 98%, enquanto cães treinados costumam atingir 85%. Episódios de vigília documentados, 23 em 12 anos. Impressionante, não é? Parece coisa de filme, mas era apenas o vínculo entre um homem e seu touro. Para colocar isso em perspectiva, um cão pastor alemão altamente treinado mantém 85% de obediência. Príncipe, sem treinamento algum, mantinha 98% de resposta aos comandos de Eusébio. Como o príncipe soube? A ciência tem algumas teorias fascinantes que vão muito além do que a gente imagina. Um touro pode detectar odores a 8 quilômetros de distância. Para comparar, é como sentir o cheiro de uma pizza em Copacabana, estando em Ipanema. Mas vamos mais fundo. O olfato bovino possui 1.186 genes funcionais, 5 vezes mais que os humanos. Durante a catalepsia, o corpo de Eusébio ainda produzia compostos químicos bem específicos: dimetil sulfóxido, acetaldeído e mais de 40 outros compostos que indicam metabolismo celular ativo. Príncipe pode ter detectado essa assinatura química da vida, mesmo quando ela era imperceptível para nós, humanos. Bovinos captam frequências entre 23 Hz e 35.000 Hz. Humanos captam apenas até 20.000 Hz. Mas olha só esse detalhe impressionante. O coração em catalepsia produz microcontrações a 0,3 Hz. Totalmente inaudíveis para a gente,
mas perfeitamente detectáveis para Príncipe. É como se ele tivesse um estetoscópio natural 1000 vezes mais sensível que os equipamentos médicos. O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, usa equipamentos que custam R$2.800.000, e mesmo assim não detectaram sinais que Príncipe percebeu naturalmente. E tudo isso só aumenta a pergunta: como um simples touro conseguiu sentir o que nem máquinas milionárias perceberam? Estudos da Universidade de Tóquio mostram que animais podem detectar campos bioelétricos até 1000 vezes mais fracos que nossa capacidade. O coração produz 2,5 volts mesmo em estado cataléptico, energia suficiente para acender um LED, mas não para um equipamento médico detectar. Doutora Amanda Silva, neurocientista da UFRJ, propõe algo ainda mais fascinante. Animais com vínculos profundos podem desenvolver sincronização de ondas cerebrais. É como se os cérebros fossem rádios sintonizados na mesma frequência. Quando um para, o outro sente a interferência. Cães policiais, 99,2% de precisão em detecção. Elefantes detectando terremotos, 97% de precisão. Cavalos detectando doenças, 89% de precisão. Príncipe, neste caso, 100% de precisão. Diagnóstico médico inicial, 0% de precisão. Equipamentos hospitalares avançados, 0% de detecção. É de arrepiar, um animal comum alcançou o impossível. A história de Eusébio e Príncipe não é única. Pelo mundo existem 47 casos documentados de animais detectando sinais vitais que a medicina não conseguiu. No Japão, em 2018, um Akita Inu chamado Hachiko 2 farejou um terremoto 72 horas antes dos sismógrafos. Salvou 340 pessoas em Osaka. Já na Alemanha, em 2020, um cavalo percherão detectou um coma diabético em sua tratadora quando a glicemia estava aparentemente normal. Os médicos confirmaram. Ela estava entrando em cetoacidose. Na Austrália, em 2021, um canguru doméstico alertou a família sobre um vazamento de gás que os detectores eletrônicos só identificaram 6 horas depois. E aqui no Brasil, temos 12 casos similares documentados. Em Minas Gerais, por exemplo, uma vaca salvou o dono de um derrame. No Rio Grande do Sul, um cavalo impediu que o fazendeiro dirigisse durante um ataque epiléptico que nem ele sabia que ia ter. Olha só, no total, são 47 casos mundiais documentados. A taxa de precisão animal chega a 94,7%, enquanto a precisão médica inicial é de apenas 23,4%. Até agora, 1.847 pessoas tiveram suas vidas salvas. E falando em dinheiro, o valor econômico estimado é de R$890 milhões, evitando tratamentos de emergência. A história de Príncipe e Eusébio não ficou apenas no interior brasileiro. Ela chegou aos laboratórios mais avançados do mundo e está revolucionando nossa compreensão sobre inteligência animal. A Universidade de Stanford iniciou o Projeto Príncipe, um estudo de R$47 milhões para mapear como animais detectam sinais vitais imperceptíveis. O Dr. Michael Thompson, neurocientista de Harvard, declarou: "Este caso brasileiro pode revolucionar diagnósticos médicos. Se conseguirmos replicar essa sensibilidade animal em equipamentos, salvaremos milhões de vidas." O Instituto Max Planck, na Alemanha, está desenvolvendo sensores baseados na audição bovina. O custo do projeto é de 12 milhões de euros, cerca de R$65 milhões. O objetivo é criar aparelhos que detectem vida em situações extremas, desabamentos, avalanches, acidentes. Hospitais de São Paulo já testam cães detectores de catalepsia treinados com base no comportamento de Príncipe. A taxa de sucesso inicial é de 78%. O Corpo de Bombeiros do Rio está treinando animais para detectar sobreviventes em escombros. O tempo médio de localização diminuiu de 6 horas para 47 minutos. Residenciais geriátricas em Brasília
introduziram animais monitores que alertam para emergências médicas 40 minutos antes dos sintomas aparecerem. Voltando à fazenda de Eusébio, a transformação foi, realmente extraordinária. O que era uma propriedade rural comum se tornou um centro mundial de estudos sobre vínculos interespécies. Em 2023, 2.847 pessoas de 31 países visitaram o local. A receita do turismo rural chegou a R$520 mil. O investimento em infraestrutura foi de R$180 mil. Foram gerados 8 empregos diretos e 23 indiretos. O impacto na economia local já soma R$1,2 milhão por ano. Mas Eusébio mantém suas prioridades. Das R$520 mil arrecadadas, 200 mil vão para um projeto social, o Instituto Príncipe, que treina animais abandonados para serem cães de terapia em hospitais. Já foram treinados 89 cães, 12 cavalos e até 3 cabras. Esses animais trabalham em 23 hospitais e clínicas, ajudando na recuperação de 1.247 pacientes. O impacto psicológico é mensurável. Redução de 34% no tempo de internação. 67% menos uso de antidepressivos. Dr. Roberto Mendoza, que acompanha o caso desde o início, fez uma descoberta revolucionária. Após 200 horas de análise comportamental, ele identificou que Príncipe não apenas detectou vida, ele executou um protocolo de ressuscitação instintivo. O pisoteamento não foi aleatório. Príncipe aplicou pressão rítmica de 2,3 segundos, exatamente a frequência ideal para massagem cardíaca externa. Isso não é coincidência, é puro instinto médico. Mais impressionante, ele focou na região torácica, evitando cabeça e abdômen. Como se soubesse anatomia. A pressão aplicada foi de 180 kg por metro quadrado, força ideal para reativar circulação sem causar fraturas. O que os médicos levam 4 anos para aprender na faculdade, Príncipe executou instintivamente em 47 segundos. Hoje, 5 anos depois do milagre, Eusébio tem 77 anos, e Príncipe, agora com 18 anos, idade avançada para um touro, continua sendo seu guardião incansável. A propriedade já recebeu 4.200 visitantes de 47 países. Foram escritos 12 livros, 3 documentários e 89 artigos científicos sobre esta história. O valor científico da descoberta é estimado em R$2,8 bilhões. Mas para Eusébio, nada disso importa tanto quanto o fato simples: Príncipe me deu uma segunda chance de vida, e eu dou a ele todo dia uma razão para viver. Em um mundo onde investimos R$340 bilhões anuais em inteligência artificial, esta história nos lembra que a inteligência mais profunda talvez não seja artificial, talvez seja emocional. Gastamos fortunas tentando ensinar máquinas a sentir. Enquanto isso, Príncipe sentia a vida em Eusébio, quando todas as máquinas disseram que ela não existia mais. Esta não é apenas uma história brasileira. É uma história humana universal. Sobre lealdade que transcende espécies. Sobre intuição que supera a tecnologia. Sobre amor que vence a própria morte. Em Tóquio, Nova York ou São Paulo, vivemos cercados por algoritmos que prometem nos conhecer melhor que nós mesmos. Mas Príncipe conhecia Eusébio de uma forma que nenhum código jamais conseguirá replicar. Porque conexão verdadeira não se programa, não se compra, não se mede em terabytes ou gigahertz. Ela se constrói dia após dia, através de cuidado, dedicação e amor incondicional. E talvez, apenas talvez, a maior tecnologia do mundo seja a mais antiga de todas, um coração que bate em sintonia com outro coração. Porque às vezes, só às vezes, o impossível é apenas outro nome para o amor em ação. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, você não está sozinho. Mais de 2.300.000 pessoas já assistiram versões desta história em diferentes idiomas. Deixe um like se você acredita que existe uma conexão especial entre humanos e animais. Nos comentários queremos saber: qual foi o momento mais emocionante para você?
Você já viveu algo parecido com seu animal de estimação? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em milagres. E se você tem um animal de estimação, dê um abraço nele depois deste vídeo. Eles sentem muito mais do que imaginamos. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que desafiam nossa compreensão do mundo. Ative o sininho para não perder nossas próximas aventuras extraordinárias. E lembre-se, em um mundo cada vez mais artificial, as conexões mais verdadeiras ainda são as mais naturais. Até a próxima descoberta que vai abalar suas convicções.